E aí, pessoal, vamos então para a nossa segunda aula aqui da unidade 4, onde eu vou falar sobre higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho. Bom, essa questão de higiene e segurança no trabalho, não necessariamente, né, eu estou falando de manter um local limpo, né? Quando eu falo higiene, eu estou falando de condições físicas e mentais, né? Não só o ambiente limpo, mas também condições físicas e mentais, para que as pessoas consigam trabalhar com um certo grau de harmonia e não adoeçam com isso. Saúde não é apenas uma ausência de doença, né? Mas uma situação de equilíbrio entre o bem-estar físico, mental e social, tá? Então, quando eu trato de higiene no trabalho, eu estou falando de um conjunto de normas e procedimentos que visam a integridade física e mental do trabalhador, preservando dos riscos da saúde inerentes às atividades do cargo e ao ambiente físico da onde essas atividades são executadas. Essa questão também da higiene do trabalho, ela está relacionada com a prevenção de doença, principalmente doença ocupacional, né, derivada da atividade do trabalho, a partir do controle de duas variáveis, né, que é o homem e o ambiente de trabalho, o homem como o ser humano. Já a segurança do trabalho é um conjunto de medida técnica educacional, médica e psicológica utilizada para prevenir acidente, eliminando, sempre que possível, as condições de insegurança no ambiente de trabalho, quer instruindo ou convencendo as pessoas sobre a implantação de prática preventiva. Então, o governo, para a proteção dos trabalhadores, ele emite normas regulamentadoras, chamadas NRs, que são relativas à segurança e medicina do trabalho. Então, não faça isso, não faça aquilo, use aquilo, né? E quando uma organização, por meio dos seus gestores, promove boas condições de higiene, saúde e segurança para os seus servidores, ela está dando condição para a satisfação das pessoas. E aí, né, eu faço uma pausa aqui na teoria para falar um pouquinho da realidade da maioria das instituições, principalmente instituição pública, tá? Empresa privada, a fiscalização é muito maior. Tá? A empresa pública geralmente tem um relaxamento ali, às vezes o órgão está com o extintor vencido, às vezes não tem aquele projeto de segurança, prevenção a pânico e incêndio, né? Então, ainda que tenha tudo isso, você tem um conjunto de normas muito grande e até coloquei, né, um meme aqui, né? Será que ou eu escolho aplicar as normas ou eu continuo continuar empregado, né? Porque às vezes fazer as duas coisas ali não dá. E em setor público isso é muito comum, tá? Seja pela dificuldade às vezes de licitação, para compra de equipamento e tal, seja porque nenhuma das atribuições às vezes de cargo ou tarefa, exceto quando é realmente de um engenheiro ou de um técnico de segurança do trabalho, geralmente traz algo relativo à aplicação de norma de segurança ou de assuntos relativos à segurança do trabalho. Então, assim, no dia a dia é muito comum que as pessoas acabem adaptando, né, a sua rotina, o seu ambiente, suas ferramentas de trabalho, e muitas vezes essa adaptação pode gerar um acidente, uma quebra, uma consequência, né, o que não é muito correto de se fazer. Ainda com relação ao aspecto de saúde no trabalho, há alguns problemas que não podem ser menosprezados pelo gestor de pessoas na organização, como a questão do alcoolismo e do estresse, tá? E aí, assim, do alcoolismo, eu acredito que praticamente todos vocês conhecem alguém próximo, tá? Não necessariamente no ambiente de trabalho, que tem algum tipo de problema com o alcoolismo. Quando eu falo algum tipo de problema, é a pessoa que às vezes deixa de trabalhar em algum momento porque bebeu demais ou porque se excedeu, né? Antigamente tinha um entendimento que a pessoa era doente, era alcoólatra, somente quando ela não conseguia parar de beber. E hoje o conceito já não é bem assim. É quem começa e vai indo,
e aí não consegue diferenciar, não tem horário, 7 horas da manhã já está bebendo, né? Então, isso é complicado. O estresse é muito difícil também, porque o estresse meio que já está meio que intrínseco na vida da gente, né? Por conta do advento da tecnologia, do avanço, né, rápido das comunicações, isso tem feito, e aí eu cito o exemplo próprio WhatsApp, que você comunica com a pessoa, né, a qualquer hora, a qualquer momento. Isso tem gerado estresse, ansiedade muito maior, né, do que alguns anos atrás gerava nas pessoas. E isso também precisa ficar em atenção, né? Tem que ficar em atenção quanto a essas questões também. Do alcoolismo, eu já vi em empresa privada, muitas vezes, fazer a demissão do colaborador sem oferecer um tratamento a ele. E depois a empresa acabou sendo responsabilizada por isso. Numa prefeitura, talvez numa instituição pública, que detecte essa situação e não ofereça ajuda ou tratamento, ela e o seu gestor também podem ser responsabilizados. Tá? Então, fazer a integração entre corpo, saúde física e mental e a relação com as pessoas próximas, né, a família, com o trabalho, né, seja por meio do empregador ou os colegas, e com a comunidade, as pessoas do qual você atende ou participa, permite que tenhamos uma ideia da complexidade que é o tema de qualidade de vida. Então, o ser humano ele passa 1/3 do seu dia, né, mas em média 8 horas aí por dia, e os melhores e mais produtivos anos da sua vida no trabalho, que é geralmente ali dos 18 até os 60, 65 anos. Quando o tempo passado no trabalho é vivido de forma digna, o homem se sente feliz, o homem como ser humano, né? Se sente feliz e transmite esse sentimento para os que lhe cercam, formando uma verdadeira rede de felicidade. Então, não é bem isso que às vezes a gente acaba vendo, né, no dia a dia. Muitas vezes a gente vê ali os servidores muito estressados, seja por excesso de cobrança, seja pela falta de condição de trabalho, seja por problemas pessoais ali que muitas vezes ele não consegue separar do serviço, tá? Então a gente tem que se atentar e tentar buscar trabalhar sempre com algo que nos faça bem, sempre com algo que a gente tenha vontade de ir, de participar e de ajudar, e não só como se fosse realmente uma punição, tá? E aqui tem algumas dicas, algumas sugestões para reduzir a incidência do estresse no ambiente de trabalho. Que, diga-se de passagem, algumas dessas coisas eu já apresentei para vocês na aula introdutória, na aula de apresentação da disciplina, que tem a ver com a organização do estudo de vocês. Então percebam que tem um fundamento aquilo que eu disse lá no finalzinho da aula de apresentação, né? Então, um dos fatores é organizar as tarefas através de um cronograma. Então você lista tudo que tem para fazer e na sequência estabelece prioridade, né? Sabendo o que tem que ser feito, você prioriza. Esse é primeiro, esse é segundo, esse é terceiro. Enquanto o terceiro está sendo executado, às vezes eu posso adiantar um quarto, né? Porque até o terceiro concluir tem uma parte que não depende de mim e por aí vai, né? Ter consciência dos limites, então fazer as tarefas, né? Abraçar o mundo não é problema, desde que você saiba que você dê conta, né? Então não tente fazer várias coisas ao mesmo tempo, conheça você e seu corpo, sua mente, para você entender qual é a sua capacidade, tá? Evitem distrações, então tente manter o foco, aproveitar o bom tempo. Celular é um trem que estraga demais ali a vida da gente, então toda hora tá trabalhando, vou parar, vou dar uma olhadinha no celular. Tá estudando toda hora, vou procrastinar aqui, olhar no celular, né? Então tem que sempre manter o foco. Separe o tempo, né? Divida o tempo entre vocês, né? Estudo, trabalho e família, tá? Então não estou falando vai ter algum momento que você vai ter que priorizar mais o estudo, vai ter mais momento que você vai ter que priorizar o trabalho, e vai ter momento que você vai ter que priorizar a família, né? Então, tentem dosar cada uma desses itens na medida do possível, né? Sabendo que em dado momento você vai ter que aumentar um e diminuir o outro, tá? Descanso também é super importante, ter um tempo para o descanso, para colocar a cabeça em dia, para dar uma desligada assim, não pensar em mais nada e somente ficar
assistindo um filme, dando um passeio na praça, dando uma volta no rio, e por aí vai, tá? E procurar sempre manter um bom relacionamento com os colegas, né? Então, através de um clima harmonioso e respeitoso de coleguismo, ainda que você às vezes discorde da opinião da pessoa, né? Se é algo que ocorre com certa frequência, tente se afastar. Se aquela pessoa não está fazendo bem para você, procure a sua chefia, explique isso para a chefia e peça para você ir para um outro setor, para uma outra atividade, ou até mesmo para mover aquela pessoa de lugar, né? Se às vezes o erro está com a pessoa, por que é você que tem que mudar, né? Não é fácil, não é simples, mas você alegando que isso é por questão de saúde, condição psicológica, com certeza isso vai ter um peso a mais, tá? Então, a literatura, os autores que falam sobre QVT, que é a qualidade de vida no trabalho, têm desenvolvido bastante desde a década de 70, tá? E eles mostraram alguns modelos para observá-la e definir o que as organizações podem fazer para providenciar melhores qualidades de vida, tá? Em resumo, os assuntos, né, as pesquisas, os autores que falam sobre QVT, eles fazem uma relação muito grande com a satisfação com o salário. Satisfação com o salário, entendam que não é ganhar mais, tá? Não é ganhar mais. Muitas vezes a satisfação com o salário é, às vezes, explicar para a pessoa, né, que aquele valor que ela está recebendo, ainda que ela ache pouco, é o valor justo, é o valor de mercado. É o valor que, se comparado com outras instituições, está igual ou acima da média, tá? Muitas vezes as pessoas ficam sempre brigando para ganhar mais. E o foco, às vezes, tem que ser como gastar melhor, né? Como gastar menos ou gastar melhor o seu recurso. Então, tem alguns estudos de empresas privadas que elas estavam recebendo muita pressão, assim, cobrança para aumentar salário. Daí ela aumentava. Passava 3, 4 meses, lá vinha cobrança de novo para aumentar salário. Quando as empresas passaram a focar na qualidade do gasto, né, de tentar fazer com que as pessoas tivessem uma planilha, um acompanhamento, limitasse determinados valores, isso melhorou bastante, as cobranças diminuíram. Tá? Também assuntos que abordam grau de autonomia e grau de independência do colaborador na tomada de decisão. Então, deixar ele seguro, colaborador seguro das decisões, porque para ele tomar uma decisão, se as decisões são muito centralizadas no topo da empresa, da organização, ele fica inseguro de decidir. Ainda que ele saiba qual é o caminho, ele fica com receio de decidir e depois tomar uma catracada. Tá? Então, trabalhar com esse grau de autonomia e grau de independência para que ele saiba o que tem que ser feito, tenha noção do impacto da decisão dele e também tenha uma certa liberdade para não ser punido, mesmo que ele agiu de boa fé, mesmo que agiu tentando fazer o melhor. Tá? Envolva ele nas decisões, deixe bem claro o grau de responsabilidade e frise o tempo todo também as características do cargo, porque tem cargo que realmente é de cobrança, tem cargo que realmente exige uma liderança forte, tem cargo que realmente exige uma proatividade e não reatividade. Então, é por isso que a pessoa tem que estar muito ciente daquilo que ela vai ocupar para ela não ter nenhum tipo de frustração. Tá? Em busca de medir a qualidade de vida no trabalho, Fernandes, que é um dos autores que, né, bem reconhecidos dentro da área de QVT, ele elaborou um instrumento de coleta de dados que contempla a percepção do empregado sobre a qualidade de vida, a satisfação com as condições, as ações que a organização aborda referente à saúde em termo preventivo e reativo, a efetividade que dos gerentes em relação aos aspectos psicossociais e quanto maior o grau de resposta, maior a motivação e moral da equipe, as políticas de compensação pelo trabalho realizado, não de maneira no sentido de que precisa ter, ela precisa ser justa. Se tem, tem que ter para todo mundo e tem que ter o mesmo peso e mesma medida. Tá? A valorização da participação das pessoas na organização, a comunicação interna, a imagem organizacional e a relação chefia-subordinado e a organização do trabalho em si. Tá? Então, o uso do QVT, né, ou a preocupação da QVT
é muito preponderante, principalmente para evitar a síndrome de Burnout, tá? Então, essa síndrome de Burnout é justamente uma síndrome que as pessoas desenvolvem com relação ao trabalho, né, ao estresse relativo ao trabalho, tá? Então, algumas pesquisas acadêmicas, elas afirmam que indivíduos com boa QVT contribuem muito mais efetivamente com a organização, porque eles se tornam mais motivados para o trabalho, mais satisfeito e mais comprometido, tá? E aqui tem um quadro, né? O autor traz para a gente um quadro que apresenta algumas dimensões do burnout e as características dela, né? Então, ela pode ter a dimensão do desgaste ou exaustão emocional, que é um sentimento de sobrecarga, perda de energia, esgotamento, a pessoa acabou de acordar, já está cansada, né? Ai, eu vou trabalhar de novo, ela se entope de café e ainda assim está cansada, exausta, né? Aquilo já é mais emocional do que físico. É o emocional sobrepondo o físico, tá? Tem outra dimensão que é da despersonalização, que é quando você tem quadros de ansiedade, irritabilidade, perda de motivação, sentimento de negatividade o tempo todo com si, com as pessoas. Você mesmo reduz o ritmo de trabalho, você mesmo não quer assumir responsabilidade, acha que vai ser incapaz, tá? E começa, às vezes, a dar patada nas outras pessoas, tá? Você não se reconhece mais como antes. Esse é o resumo dessa dimensão. E também incompetência ou falta de realização pessoal, que é quando você sente que está perdendo tempo ali, né? Quando você começa a ter depressão, baixa produtividade, baixa autoestima, deixa de conversar ali com as pessoas, né? Reduz as relações interpessoais, tem uma atitude um pouco mais defensiva, tá? E tem uma tendência a avaliar-se negativamente em relação ao seu desempenho. Então, isso é outra dimensão também que pode afetar os colaboradores ali quando não se tem uma QVT implantada, ou quando não se tem pelo menos uma QVT, tá? Com isso eu concluo aqui e vou deixar clima, cultura e organizacional para uma aula em separado, tá? Um abraço, tchau, tchau.